Então, eu vou iniciar. Ok. Continue. Pronto, a Ana aqui nos ajudou e já colocou aqui para gravar. Gente, então vou iniciar aqui o nosso grupo de estudo, né, de hoje. E o tema do nosso grupo de estudo é sobre resiliência. Então, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu só ter a certeza aqui que a gente já está gravando. Acredito que sim. Ana, você tá aí ainda para saber se a gente está gravando? Oi, já está gravando. Tá gravando, ok, tá bem, desculpe. Pronto, gente, então novamente, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai estar falando assim sobre esse assunto que é resiliência. Essa é uma das variáveis extremamente interessantes dentro da psicologia positiva, porque a resiliência, ela não é um traço, né, de personalidade, ela é algo que a gente pode aprender, né, dentro deste processo. Então, a resiliência, ela pode ser treinada, a gente pode estar treinando ela nos nossos pacientes, a gente pode estar treinando esta variável em nós próprios, e também o conceito da resiliência, né, durante todo esse processo, ele acabou sendo um conceito muito raso, né? O que é resiliente, o que é ser resiliente, né? O porquê o porquê da importância, né, dentro desse conceito para a psicologia e depois, mais tarde, para a psicologia positiva, né? E a resiliência, ela é indicativa, ou seja, de uma pessoa saudável, e ela vai explicando dentro de vários processos de adversidade como é que a gente consegue estar dentro de um equilíbrio funcional de saúde psicológica. Então, alguns autores aqui, a gente tem alguns autores que acabam definindo, né, esse conceito da resiliência, e eles definem essa resiliência como um processo que vai explicar esta superação de crises, né? E não só de crises, como de adversidades, dentro de grupos, dentro de organizações, dentro de nós próprios. E por ela se tratar efetivamente de um conceito muito novo dentro desse campo da psicologia, ela vem sendo amplamente discutida, né, por nós, pela comunidade científica, para estar entendendo, né, o porquê dessas variáveis. Então, a resiliência, ela começa a aparecer dentro do século, mais ou menos, 17, junto com a teoria do estresse, né? Antes ainda do Lázaro estar formulando todo aquele modelo biológico do estresse. E é muito interessante que, para quem não sabe, este termo, né, ele vem do estresse, né? A resiliência, ela vem daquela questão relacionada com carga, pressão e tensão, que foi justamente desenvolvido na área da construção civil, ou seja, ela foi utilizada por Robert Hooke neste período, né, do século XVII, aonde ele tentava explicar que para a construção de algumas pontes, né, precisaria de uma carga, essa carga ela era submetida a uma pressão e uma tensão, e ela podia romper ou não. E foi daí que foi mais ou menos designado todos esses termos antes do Lázaro passar para o modelo biológico, e hoje a gente está conceitualizando ele como essa resiliência. Então, esta carga, ela ia referir a qualquer pressão externa, ou seja, qualquer elemento de estresse, ou seja, do mundo externo. Essa tensão já era, essa carga era como é que a gente reagia a esse estresse e essa tensão externa, e depois a gente tinha uma tensão que seria essa nossa resposta. E daí a resiliência, né, ela aparece, ela vai aparecer como essa capacidade que a gente tem de estar superando, sim, essas situações difíceis e aprender a ser, de certa forma, flexível diante de vários pensamentos e de várias ações. E para se tratar, né, desse termo de resiliência, a gente pensa em modelos,
né? Então, como é que a gente pode trabalhar com resiliência, né? O que pode acontecer com este processo de resiliência? Então, a gente vai aprender que este processo de resiliência, ele não é tão simples assim como a gente pensa, não é uma única palavra, é uma palavra que depende de vários modelos, e a gente vai trabalhar com esses modelos dentro do consultório, dentro até da nossa própria vida acadêmica, para tentar compreender tudo isso. E um dos primeiros modelos, assim, foi do Grish, onde ele diz que esta resiliência, ela depende de autorregulação, de relações interpessoais e de criação de sentido. Ou seja, aquela capacidade que a gente falava ali atrás, que a resiliência seria uma forma da gente superar, né, crises e adversidades, da gente pensar em todos esses processos, né, de crise. Algumas pessoas utilizam, né, a questão do bambu japonês, que é flexível, entorta, mas não quebra, volta para o seu lugar de origem. Então, esse termo da resiliência agora começou a ser transformado em alguns modelos, né? Que os autores dizem, para você ter uma boa capacidade de resiliência, você tem que ter autorregulação, né? E o que é a autorregulação, né? A autorregulação, ela vai ser essa capacidade que a gente tem de controlar, né, esses vários impulsos e gerenciar quaisquer emoções difíceis que fazem com que a gente não consiga ser capaz, né, de ultrapassar contratempos ou algum tipo de crise. Então, essa autorregulação, ela vai gerir todos os meus impulsos. Essa autorregulação, ela vai agir no meu autoconceito. E essa autorregulação vai fazer com que eu controle ou eu reconheça principalmente esses impulsos que me faz criar gatilhos, né? Depois disso, eu tenho que ter essa capacidade de relações interpessoais, né? Porque o autor diz que para a gente ter essa capacidade de resiliência, a gente também tem que ter esta capacidade de processar essas relações interpessoais. E essas relações interpessoais, ela é particularmente essas relações de apoio. Ou seja, eu vou contar com a minha família, com os meus amigos, com os meus grupos de pares, com os meus colegas de trabalho. E isso vai incluir a qualidade desse suporte relacional e que eu mantenho e como eu mantenho para eu ter ajuda durante esses momentos de crise, né? Então, esse suporte interpessoal, ele vai agir como um suporte social, né, barra emocional, aonde eu vou reconhecer essa importância de todos esses fatores de proteção. E é aí, quando eu reconheço todos esses fatores de proteção, que eu vou adquirir uma melhor qualidade de vida, né? E uma melhor qualidade de resiliência. E depois a gente vem para essa questão da criação de sentido, né? Ou seja, dentro deste processo, para eu também conseguir ser resiliente, eu tenho que ter um sentido de vida, ou seja, eu tenho que ter um significado para as coisas, eu tenho que ter um propósito para aquelas coisas. E é isso que vai me fazer estar olhando para os meus acontecimentos do passado, né, para eu estar olhando para o meu presente, para essa construção do processo no futuro, aonde eu posso ser ação, aonde eu posso modificar mesmo um passado que não seja assim funcional, digamos assim, aquele passado que pode me ter caracterizado em alguns traumas, em alguns aspectos aonde eu não consiga ter superado alguma coisa. E essa construção, na realidade, ela vai depender do altruísmo, da humildade, de sistemas de fraternidade, filantropia e várias outras variáveis que a psicologia positiva usa. Então, de forma resumida, né, para a gente tentar fechar essa primeira parte aqui do que seria esta resiliência, né, o que seriam esses processos de resiliência, a gente tem que pensar em resiliência como autorregulação,
como boas relações interpessoais e como criação de sentido. E isso vai de encontro com algumas variáveis utilizadas na psicologia positiva, como as relações positivas, por exemplo, quando a gente fala de relações interpessoais, ou quando a gente fala de significado, né, que é esse sentido de vida. Até agora está tudo bem? Tem alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Todo mundo sempre quietinho, né, na hora dos grupos. Aproveitem que a gente está aqui em poucos, dá para a gente estar discutindo assim, essas temáticas, porque é justamente para isso que funciona também esses grupos de estudo. Já tinham ouvido falar nesses conceitos que eu passei aqui para vocês sobre resiliência? Sim, não? Colocam no chat. Eu não. Não? Te faz sentido isso? Sim, é uma forma diferente de olhar as coisas, né? É bacana ver isso. Uhum. Te faz refletir um pouco mais, né? Sobre as questões das nossas escolhas e de como agir. É bacana essa visão. Uhum. E é interessante que a resiliência, ela é justamente essas noções que a gente tem de uma construção, ou seja, ela não pode, como ela não é uma ela não é um traço de personalidade, então ela é algo que você pode modificar através dos seus traços de personalidade para se tornar uma pessoa resiliente. Depois desse modelo do Grish, a gente vai ter aqui um outro modelo que eu gosto muito, que é o modelo da Froma, tá? Este modelo propriamente dito, ele vai... Eu vou colocar aqui em cima. Este modelo, ele vai propiciar a gente falar sobre esses processos de resiliência através de 3 caixinhas, né, de variáveis, né? A primeira caixinha dela seria o sistema de crenças, ou seja, quais são os seus sistemas de crença? Quais são os seus processos de comunicação? E quais são os seus padrões de comunicação? Então, quando a autora aqui, ela tenta trazer este conceito de resiliência e como este modelo vai transformar a vida das pessoas, ela diz que para uma pessoa ela ter uma boa resiliência pessoal, familiar e organizacional, né, ou seja, com os outros, ela tem que estar com os seus sentidos de crenças, né, que são essas percepções que a gente vai tendo na nossa primeira, segunda e terceira infância, digamos assim, ou primeira e segunda infância, muito bem trabalhado, muito bem funcional. E dentro desse sistema de crenças vai estar a nossa família, né? Então, o que acontece? Esse sistema de crença, ele vai se constituir como uma força muito grande para esse processo de resiliência, porque é através desse sistema de crença que a gente vai construir e vai conseguir superar as nossas adversidades. Imagine uma criança, tá? Que o seu sistema de crença é uma atribuição de altos conceitos muito positivos. Esses autoconceitos vão fazer com que aquela criança desenvolva uma boa autoestima ou uma baixa autoestima, vai fazer com que ela desenvolva uma boa autonomia ou uma não boa autonomia. E é através desse sistema de crença familiar, que vem desse seio comum, que a gente vai conseguir orientar essas pessoas para o crescimento e para a superação. Então, imagine, se a gente está num consultório e a gente vê que um dos nossos pacientes tem um sentido de depressão muito grande, está passando por um momento de luto, por exemplo, está passando por um período muito difícil, por uma dor emocional muito grande, a gente vai tentar entender como é que é esse sistema de crença dele, justamente para saber por que alguns são mais resilientes e outros menos resilientes. Então, este modelo vai explicar o porquê que isso acontece. E esse processo, por exemplo, ele vai nos dar coerência para a gente conseguir redefinir todos esses padrões comportamentais. Então, a gente vai tentar entender, por exemplo, né, se uma pessoa ela é mais otimista, se ela é menos otimista, como é que ela atribui sentido a uma diversidade.
né? Eu atribuo sentido à minha diversidade como? Como é que foram as minhas crenças internas, né? Que os meus pais, os meus avós, os meus tios, os meus familiares me passaram. Como é que eu vou atribuir sentido à diversidade? Eu nasci numa casa onde eu ouço da minha família, não, tá tudo bem, a gente, amanhã é outro dia de trabalho, vamos fazer as coisas, vamos pensar pelo positivo, ou eu venho de uma casa mais melancólica, onde tudo vem um problema, onde um problema é gerando outro problema, onde há muita ruminação de pensamento, onde há muita melancolia. Então, qual é esse sentido de crença? E esse sentido de crença faz eu ter um olhar positivo? Esse sentido de crença faz eu conseguir entender esses processos de transcendência, né? E quando a gente diz transcendência e espiritualidade, a gente já carrega assim numa variável, por exemplo, aonde estão os nossos valores, aonde estão os nossos objetivos de vida, aonde estão as nossas aspirações, a nossa comunhão, a nossa criatividade. E é aqui que a gente consegue ter essa transformação toda, né? É claro que quando a gente pensa nesse modelo, né, e está dentro dessas crenças familiares, quando está, por exemplo, essa caixinha, né, olhar positivo, é óbvio que muitas vezes não tem como ter um olhar positivo, né? Não tem como a gente olhar para uma situação de adversidade e conseguir romantizar algo ruim, né? Não tem como romantizar isso. Porque quando a gente fala de psicologia positiva, a gente fala de saúde psicológica e não de romantização de alguns aspectos. E esse olhar positivo, por exemplo, ele vai focar muito mais no potencial, ou seja, na potencialização de alguém, do que propriamente na romantização desse olhar positivo, né? E depois, esse sistema de crença, como eu já tinha dito, né? A gente vai pensar nesses desafios, nesses nossos valores, e em todas essas questões características que a gente aprende na nossa infância. Olhando então dessa forma, a resiliência ela deixa, né, de ser assim tão leve, tão fácil, né, talvez de se compreender, e ela não, eu acho que a palavra não é fácil de compreender, eu acho que assim ela fica mais fácil de compreender, porque a gente começa a entender o que é que a gente precisa realmente ter e o que é que a gente precisa demonstrar e o que é que a gente precisa treinar, talvez, para os nossos pacientes e para nós próprios dentro desse processo. Depois a gente vai ter esses padrões de organização. E dentro dos padrões de organização, nós temos o que é para nós essa flexibilidade, o que é para nós essa coesão e o que é para nós esses recursos sociais e econômicos, né? E quando a gente pensa em flexibilidade, a gente pensa em capacidade de mudança, né? A gente pensa em reformulação, em reorganização, em ressignificação, em adaptação e uma estabilização das nossas rotinas, né? Esta flexibilidade, por exemplo, é o que a gente faz agora, né? Eu, quando comecei aqui dar aula, né, apresentar esse nosso grupo de estudo, né, não conseguia ali ligar a gravação, já pedi, né, para a Vanessa poder ligar para mim. A gente tem aqui alunos que são de Santa Catarina, alunos, né, que são do Nordeste, que acabei de descobrir que estamos aqui com o calorzinho de Salvador. Temos pessoas que não estão na mesma cidade que eu, né? Eu sou de Criciúma, não sei de que cidade são vocês. Isto é uma adaptação, a gente está se adaptando a novos meios para estar adquirindo conhecimento. Depois a gente vai falar sobre coesão, né? E o que seria essa coesão dentro desse modelo da resiliência? Então, essa coesão, ela seria uma forma da gente ter apoio mútuo, da gente ter compromisso, da gente ter respeito pelas diferenças, pelas adversidades, pelos nossos limites e pelo limite do outro. É a gente conseguir enxergar aquela barreira tênue ali, quase que invisível, e conseguir olhar para esta barreira
e ter respeito por ela, né? Quando a gente fala em coesão, a gente fala sobre processos de liderança, a gente fala sobre proteção, a gente fala sobre proteger os mais vulneráveis, a gente fala sobre reconciliação em situações de problema. E depois a gente vai estar falando sobre esses recursos sociais e econômicos que também são muito importantes para esse processo de resiliência, né? E esses recursos são recursos que mobilizam estas redes familiares de apoio numa construção financeira também, por exemplo, quando você consegue ter apoio de um familiar, quando você sabe que você tem aonde recorrer. E esses processos de crenças pessoais, mais processos de organização, faz uma junção para a gente ter esse grande poder de resiliência, né? E depois, por fim, a gente entra neste processo, que é o processo de comunicação, né? E quando a gente pensa em processos de comunicação, a gente vai pensar, como é que eu me comunico? Né? Eu me comunico com clareza? Quais são as minhas expressões emocionais? Elas são abertas? Elas são fechadas? Como é a minha colaboração na resolução desses problemas? E é neste processo que a gente começa a imaginar como é que nós trabalhamos a nossa resiliência. Então, imagine, a minha mensagem, né, que eu estou passando para vocês hoje, é uma mensagem clara? É uma mensagem consciente, ou seja, a nível de palavras e ações? Eu estou esclarecendo? Eu estou dando informação ambígua? Como é que eu me relaciono com o outro? Será que quando eu mando uma mensagem de telefone, eu estou sendo ambígua, não estou sendo ambígua? Estou lendo aquilo de uma forma diferenciada? Dentro das minhas expressões emocionais, elas são abertas, ou seja, a nível dos meus sentimentos, né? Eu consigo compartilhar com o outro dor, eu consigo compartilhar com o outro esperança, medo, eu consigo falar para alguém o que eu realmente sinto, eu consigo dizer, por exemplo, para os meus pais, para o meu marido, para os meus filhos, aquilo que me perturba, aquilo que está me deixando triste, aquilo que está me deixando feliz. Eu tenho empatia nessas minhas relações, né? Eu sinto responsabilidade pelos comportamentos dos outros. Como é que eu me expresso? E depois, por fim, tem essa questão relacionada com a colaboração, né? E essa colaboração na resolução de problemas, ela tem a ver com uma coisa mais empresarial, no sentido colaborativo. Como é que eu trabalho? Isso nós todos fazemos, né? Nós até temos uma colega aqui que ainda está no trabalho. Então, como é que a gente faz essa tomada de decisão? Como é que é a nossa negociação? É uma negociação que tem justiça, que tem foco? Qual é este meu processo ligado a essa minha colaboração? Eu tenho uma postura proativa, eu sou uma pessoa que eu me reinvento, que eu aprendo através dos meus erros, eu tento ter resolução de problema, eu tento ter reparação de crises, olhar para novos desafios, e é este processo todo que vai transformar essa palavrinha de resiliência, né, que virou tão comum hoje nas nossas redes sociais, né, para a gente ser resiliente, que vai ser baseado nessas premissas, que vai fazer com que a gente consiga refletir e materializar todas essas nossas terminologias de crenças que sustentam realmente a palavra resiliência. E é a partir dessas várias estratégias que eu consigo, por exemplo, dizer se eu sou ou se eu não sou um sujeito resiliente, nesse sentido. Ok, estou vendo se tem aqui alguém aqui no chat. Bem, alguém tem alguma dúvida aqui? Estou me expressando de forma clara? Sim, sim, bem claro. Estão entendendo? Já tinham ouvido este outro modelo também sobre resiliência?
Para mim, por hora, é tudo novidade. Tudo novidade. Então, é mais ou menos assim que funciona esse processo, né? Agora, a gente já pode estar dizendo, dentro desse processo, se nós somos ou não resiliente, né? A minha, que até poderia ser uma pergunta para vocês, né? Vocês se acham resilientes? E agora, né? Sim. A Ana, sim. Os outros ali todos quietinhos. Vou esperar depois no chat, no final, para a gente conversar. Então, dentro deste processo de resiliência, é importante que a gente tenha identificado alguns desses mecanismos, né? Então, você tem uma autorregulação, você tem boas relações interpessoais, você tem sentido, né, criação e sentido de vida. Você, dentro desse seu sistema de crenças, você consegue ter esse atribuir, né, sentido a essas adversidades, tem um olhar positivo, tem esse processo de transcendência, os seus padrões de organização passa por flexibilidade, por coesão, por recursos, dentro desse processo de comunicação, como é que ela é expressa, é clara, não é clara, é aberta, não é aberta, tem colaboração, não tem colaboração, e é através desses mecanismos que a gente consegue se autotreinar, que a gente vai fortalecer a resiliência em nós próprios. Bem, eu trouxe aqui, né, um exercício para vocês, que é um exercício utilizado na psicologia positiva, que é um exercício que se chama portas abertas e portas fechadas, né? E esse exercício é um exercício tirado de um programa, que é de um programa chamado Positive Psychology, com o professor Chris Peterson e com o professor Steph, aonde eles vão fazer alguns materiais que nos ajudam nessa busca de estar entendendo esses processos de resiliência. Quando você vai respondendo essas perguntas, você vai olhando aqui para trás para saber se você está usando esses seus modelos, né, de autorregulação, ou de relações interpessoais, ou de criação de sentidos, ou olhando para essas crenças, olhando para esses processos e olhando para essas organizações, para saber se você consegue ou não se analisar, digamos assim. Então, esta reflexão que eu vou colocar aqui para vocês, que vocês estão aqui todos muito quietinhos, mas nem que seja para vocês fazerem mais tarde, ela é uma reflexão que ela vai falar sobre a nossa mudança, né? E este processo de mudança, Heráclito, né, ele já dizia que a vida está constantemente mudando e evoluindo, né? E isto era um dos grandes fatos, né, da vida. Ou seja, a gente passa por processos de ganhos e de perdas a todo momento. A nossa vida, ela vai ser sempre constante, né? E é essa a nossa única certeza, né? Então, essa única coisa que é constante na nossa vida, realmente, é esta mudança. E esses mecanismos, por exemplo, de perda de emprego, de terminar um casamento, de se mudar, de passar por uma crise, por exemplo, de apresentação de trabalho, de final de ano letivo, ou uma coisa muito boa, como nascer o primeiro filho, se casar, são esses processos. Então, as minhas perguntas aqui, as portas se fecharam, coloquei um azinho a mais, foram, né? Ou seja, as portas que se abriram foram. Então, esse exercício, quando a gente está no consultório, a gente pode estar utilizando ele com os nossos pacientes. A gente pode estar tentando fortalecer, por exemplo, esses processos de resiliência nele, através dessas variáveis da psicologia positiva, focando nisso, né? Não sei se alguém aqui quer tentar fazer esse exercício ou não, se vocês estão aí todos muito, muito quietinhos, estão com vergonha, mas imagine que fique, né, essa pergunta e depois vocês façam aqui tentem olhar, né, para essa sua vida e imaginar essas portas que fecharam e essas portas que abriram, para ver se vocês vão trazer esses mecanismos de resiliência que a gente falou ali atrás. Depois a gente tem, né, alguma reflexão sobre esses processos. E dentro dessas reflexões, a gente pode estar perguntando, por exemplo,
o que levou o fechamento da porta, né? O que ajudou a abrir essa porta? Quanto tempo levou para perceber que uma porta estava aberta? Foi fácil ou difícil perceber uma nova porta aberta para ti, né? E essa porta a gente vai chamar ela de oportunidade, né? Essa porta a gente vai chamar de vida, né? O que impediu de ver essa nova oportunidade? O que você pode fazer da próxima vez para reconhecer isso mais cedo? Porque muitas vezes aparece alguma oportunidade e essa oportunidade, se você não tem um mecanismo de resiliência muito firmado, muito funcional, você acaba não reconhecendo esse processo de oportunidade. Quais foram os efeitos desta porta fechando? Isso durou muito tempo? Né? Imagine que você passou por um momento de adversidade. Isso durou quanto tempo na sua vida? Dura até hoje? Quais foram as experiências, né? Trouxe algo positivo essa experiência? Quais foram, quais forças, né, de caráter você utilizou nesse sentido? Essas forças de caráter, elas são variáveis da psicologia positiva, que a gente tem falado aqui em vários grupos já, e alguns de vocês já até fizeram alguns testes para saber quais eram os seus traços, né, de personalidade. Depois, o que é que você aprendeu, por exemplo, com o fechamento desta porta? Existe mais espaço para o crescimento, né, com essas experiências? Você cresceu com isso? Isso modificou suas crenças internas? Isso modificou os seus padrões de organização? Existe, né, ainda esta porta fechada que você deseja que ela seja aberta? Então, essas são perguntas que você pode estar fazendo para pensar nos seus processos de vida e para fazer com que os seus pacientes pensam e fazer com que as pessoas que você convivam pensem, para fazer uma reflexão sobre esses processos de resiliência, tá? Depois fica aqui, né, essa pergunta, né? Agora pense em todas as pessoas que o ajudaram, né, nestas oportunidades, nessas portas no passado, e o que fizeram para ajudá-lo e o que você poderia fazer para ajudar os outros. Por quê? Quando a gente pensa em coesão, que é um dos mecanismos também da resiliência, a gente pensa nessa ajuda mútua. E é através dessa ajuda mútua também que a gente consegue se ressignificar de certa forma e estar olhando para nós mesmos e aprendendo também esses processos. Agora, eu vou falar aqui para vocês, vou deixar aqui também como uma espécie de diário, digamos assim, de diário de campo, que é para vocês estarem refletindo sobre isso. E quando a gente fala em psicologia positiva, muitas vezes, agora já não, que nesses grupos, né, que já vão quase um ano de grupos de estudo que a gente tem feito, acabou ficando bem fundamentado, né, que a psicologia positiva, na realidade, ela trabalha com saúde psicológica e não com esses termos só de otimismo, de uma felicidade rasa. Então, para estar organizando esses conceitos dentro da resiliência, eu vou estar falando para vocês o que é que seria, por exemplo, estas práticas de amor próprio, de filáusia e o que é que seria essa ressignificação. Alguém sabe a diferença aqui de amor próprio e de filáusia? Difícil? Não? Deixa eu ver se alguém respondeu aqui. Não, ninguém quer dizer nada, então a gente deixa para falar no final. Não sei, prof. Não sabe? Então, quando a gente pensa em filáusia, ela é muito confundida com amor próprio, porque é prazer, é um prazer momentâneo. É quase como um resgate daquele daimon aristotélico de prazer. Por exemplo, o que é que seria um prazer momentâneo agora? Um prazer momentâneo agora seria... eu tenho um trabalho para fazer agora à noite, mas eu consigo
deixar ele para amanhã, então agora eu não vou fazer, eu vou ficar aqui porque eu quero cuidar de mim. Eu vou comer uma coisa gostosa, mesmo, sei lá, um doce, mesmo sabendo que o meu diabetes tá alterado. Eu vou comer um hambúrguer, mesmo sabendo que o meu colesterol está elevado, porque eu quero ter aquele prazer de comer aquilo. Eu quero ficar aqui no bem bom, no maravilhoso. Né? Então, essa filáusia, ela seria este amor próprio muito grande, mas só por mim, naquele momento exato, naquele que eu estou fazendo bem para mim, mas é aqui, nesse presente. E o amor próprio é diferente nesse sentido, porque o amor próprio é uma forma de você olhar o outro e olhar você a longo prazo. E é mais ou menos assim que a psicologia positiva e a resiliência andam juntas. Por quê? O amor próprio eu não gosto de fazer exercício, mas eu vou fazer porque a longo prazo isso vai me dar uma qualidade de vida. Eu não gosto de estar me hidratando tanto, tá? Tô dando alguns exemplos assim corriqueiros, mas se eu colocar esse hábito mais saudável na minha vida, em longo prazo eu vou estar bem. É eu olhar para mim a longo prazo. E a saúde psicológica e a felicidade, ela é justamente isso. Ela é esse longo prazo, ou seja, o que é que eu faço a longo prazo para estar bem? O que é que eu faço a longo prazo para estar cuidando de mim? Diferente desta outra variável, que é a filáusia, que eu faço algo para eu estar bem, mas é hoje, agora, nesse momento, não é pensando nesse meu futuro. Então, o que eu deixei aqui para vocês é um diarinho para depois vocês fazerem. Quais são as práticas que vocês têm de amor próprio durante a semana e quais são as práticas de filáusia que vocês têm durante a semana e como é que vocês estão ressignificando ela, né? Um exemplo, hoje, agora, eu vou tomar um copo de vinho, ou vou tomar 2 copos de vinho, né? Não sei se eu posso falar isso numa aula gravada, né? Mas isso, eu estou pensando, isso é amor próprio ou isso é um prazer momentâneo, né? Pensando no meu eu agora. E vocês transformando e ressignificando isso que é prazer momentâneo para transformar esse prazer momentâneo em atos de amor próprio que seria a longo prazo. Porque quando é a longo prazo, a gente está trabalhando dentro das variáveis da psicologia positiva. Entenderam? Sim, não? Sim, prof. Vocês aqui são o quê? Mais prazer momentâneo ou mais amor próprio, que seria a longo prazo? Sejamos sinceros. Eu acho que ambos. Eu tento pelo menos equilibrar. Tento entender o que é momentâneo e o que eu posso ficar repetindo a ponto de se tornar um autocuidado, enfim, um amor próprio. Perfeito. E é super interessante isso, que quando a gente calendariza, né, a gente pega, por exemplo, essas práticas, né, imagina imprimindo essa folha e vai ticando eles, assim, quais são os nossos pontos a longo prazo e a curto prazo, depois de 15, 20 dias ou depois de um mês, a gente vai olhando para aquilo para a gente poder ressignificar, para se tornar nesse equilíbrio que justamente seria esse processo de resiliência. Né? Porque resiliência é isso, é esse equilíbrio, é essa superação. Deixa eu passar, que eu vou deixar isso aqui como exercício para vocês. E é isso, gente. O nosso grupo de estudo, né? Ele tem esse time assim de 1 hora. Eu vou deixar aqui agora 10 minutos para a gente poder estar discutindo. Eu peço imensa desculpa, eu não me apresentei no começo, mas meu nome é Rafaela Matavelli, eu faço parte aqui do Viver e tenho doutorado em psicologia, né? Com foco em psicologia positiva e tenho trabalhado com essas variáveis do bem-estar desde 2014 para 2015. Então é isso, né? Falando de mim, acho que a gente tem aqui uns momentinhos que a gente pode estar conversando. Quem se sentir à vontade para ligar a câmera, podem ligar. E vamos falar sobre o tema, né? Porque os grupos de estudos, mais do que a gente está ministrando isso de uma aula, assim, muito só de um lado para o outro, tem essa coisa boa da gente poder tá discutindo esses temas.
Todo mundo tímido? Eu não posso ligar a câmera para ver. Tá bem, pode ficar com ela desligada. Mas o que é que você achou desse tema da resiliência, dessa nossa variável aqui, a gente falando sobre esse diário do bem-estar, né? Esses processos de amor próprio, esses processos de filáusia, como é que a gente tem esse equilíbrio da resiliência, esse modelo da resiliência? Então, professora, eu acho, né, que a resiliência, ela caminha lado a lado do autoconhecimento, assim, sabe? E do autocuidado também. Então, eu acho que essas 3 dimensões, elas são muito, muito importantes, porque às vezes eu posso perceber que eu não era resiliente em alguma coisa, porque eu não me entendia, não me conhecia, não, sabe? E aí, quando eu comecei a fazer esse exercício como de enfrentamento, assim, sabe? Entender porque tal coisa mexia comigo de tal forma, porque aquilo me deixava, de certa forma, de mãos atadas, eu passei a ser mais resiliente, me cuidar mais, enfim. E não sei se eu consegui me explicar, mas eu acho que caminham juntas, assim. Não, absolutamente, caminha muito junto. E é interessante, né, você falar sobre esse enfrentamento, né, que são essas técnicas de coping, e é justamente isso. Quando a gente consegue ultrapassar, né, aqui esses mecanismos, né, isso daqui é autoconhecimento. Quando a gente pensa em autorregulação, como é que são as nossas relações interpessoais, como é que eu dou sentido para minha vida. Quando eu consigo ir lá no meu sistema de crenças, sabe, do passado, e ver como os meus pais me trataram, os meus avós, os meus tios, os meus irmãos, e como isso deu significado para mim, para minha vida, e como é que eu posso ressignificar se não foi muito bom, ou como é que eu posso continuar com ele se foi bom. Isto é um autoconhecimento, né? Como é que eu posso estar olhando para isso? Eu tive bons processos de comunicação, os meus pais diziam que me amavam o tempo todo, dizia que não. Eu cresci com essas palavras, com alguém dizendo, olha, tá tudo bem, vai ficar bem, né? A gente sabe hoje, algumas pessoas, por exemplo, acima, né, de 50, 60 anos, teve uma educação onde os sentimentos, né, no sentido de falar para os filhos era mais um tabu, né? O que é a diferença de hoje em dia. Como é que eu organizo, né, esses meus padrões? Então, eles são, sim, um autoconhecimento. E eu acho que quando a gente junta, né, até aqui, né, o que foi dito para vocês, né, essas portas, né, a nível de exercício, da gente estar refletindo sobre isso, a gente consegue chegar nesse padrões de práticas aqui de autocuidado e de ressignificação desse autocuidado. Outra coisa que eu queria dizer que eu achei bem interessante, professora, foi a questão de você ter dito que a psicologia positiva não é uma romantização, porque eu percebo muito isso, às vezes, quando eu comento com o pessoal, né, até mesmo do curso, eu percebo que as dúvidas muitas vezes giram em torno disso, sabe? Como se fosse a ideia de que a psicologia positiva barra gratidão. Estamos falando que a gratidão é algo, né? Eu acho, pelo menos, algo fundamental, mas é um outro exercício, é algo científico, é algo baseado, sabe? Em evidências, enfim. Eu achei bem interessante isso. Vou até usar essa frase para explicar. Usa essa frase para explicar, porque, sabe, Daniela, é muito importante a gente conceitualizar isso, a gente que está estudando agora psicologia positiva, porque eu ainda brinco que o Seligman, ele que não me ouça, mas eu acho que ele não vai me ouvir, que talvez ele ter cunhado o nome psicologia positiva fez com que as pessoas achassem que fosse um exercício muito de coaching, né? E a psicologia positiva, ela não é isso, ela é saúde psicológica, né? E como é que a gente vai ser saudável? Estudando algumas variáveis do bem-estar, que são variáveis muito subjetivas. Então, nós temos algumas variáveis dentro da psicologia positiva, mas ela não é uma romantização de algo, ela não é, olha, vamos estar aqui, vamos ser gratos. Não, não é isso. É a gente entender todos esses nossos mecanismos de crenças, todos esses nossos autoconceitos, para a gente conseguir se ressignificar. Né? E quando a gente fala em saúde psicológica, a gente vem de um braço da psicologia de muitos anos patologizando, né, o sujeito. E agora a psicologia positiva fala assim, ok, tudo bem, você está numa dor emocional muito grande, eu vou te pegar, eu vou te resgatar, você agora está num lugar neutro, você está seguro, e como é que a gente faz para você fortalecer mais ainda? Como é que a gente faz para você ficar mais saudável ainda?
E é através desses mecanismos que a psicologia positiva ela age. Sim, obrigada, Prof. Gente, mais alguém quer compartilhar aqui no nosso grupo? Nós ainda temos mais 5 minutinhos. Eu ia adorar ouvir-vos. Nós somos aqui pouquinhos, eu fico um grupo bem privado. Vou chamar pelo nome. Tipo, igual as professoras de primeiro ano. Deixa eu ver se alguém quer falar aqui no chat. Ah, ok, nós temos aqui a Tailane. Uhum. Ah, ainda bem que você gostou. Boa. Também gostei de falar um pouquinho sobre esses conceitos. Pronto, gente. Então é assim, se vocês não quiserem acrescentar mais nada, a gente vai encerrar assim, o nosso grupo. Né? Hoje foi até um pouquinho, eu até costumo me alongar muito mais nos grupos de estudo, mas como eu tenho agora um compromisso às 6h30, acabou ficando assim, fiz até poucos slides para eu não correr o risco. Qualquer informação que vocês quiserem, tem aqui o meu contato, tá? Tem aqui também o Instagram, eu não tenho muito hábito ainda de estar colocando coisas no Instagram, mas a gente fala um pouquinho sobre psicologia positiva ali. E vou deixar esses slides disponível ali no nosso grupo, para vocês poderem estar utilizando essa informação. E se caso quiserem estar fazendo esse exercício, quiserem estar pensando sobre isso, eu acho que assim pode ser bem interessante. Acho que é isso, então. Muito obrigada a todas, que eu acho que nós só temos meninas na sala. Obrigado por ficarem comigo aqui nessa 1 horinha. Gostei muito de poder estar falando sobre esse assuntinho com vocês. Muito obrigada. De nada. Professora. Se for possível colocar os slides no grupo... Eu vou pôr, Gislene, os slides sim no grupo. Vou pôr para vocês poderem fazer, e se vocês tiverem qualquer dúvida, não hesitem em perguntar lá no grupo, tá bem? Com certeza, muito obrigada. Tá bem, obrigada eu. Tchau, gente. Até o próximo grupo. Espero que vocês tenham gostado desse tema, tá? Que a gente falou aqui um pouquinho. Tchau, tchau. Deixa eu ver.